o que provoca uma guerra, a guerra dos Macabeus, com Judas e Matatias, Macabeus, e a família Macabeia domina, vence essa guerra e passa Israel a ser dominado por esta família, a família Asmoneia. Porém, no ano 63 a.C., Pompeu conquista essa região, e Israel passa a ficar debaixo do domínio de Roma, a partir de 63, nomeando Antípater como rei sobre Israel. Com a morte de Antípater, o filho dele, Herodes, chamado Herodes o Grande, ou Herodes I, começa a governar. E aqui você já começa a encontrar esse nome na Bíblia. Quando você fala de Herodes, é complicado às vezes, porque a Bíblia não descreve com clareza que Herodes, mas o Novo Testamento fala de 4 Herodes. Herodes I, que esse Herodes que governa como rei por concessão do imperador romano e do senado romano, Israel como rei de todo o território de Israel. Depois você tem Herodes Antipas, é o que está aí no versículo 1, que era o tetrarca da Galileia. Depois você escuta de Herodes Agripa I, lá em Atos 12, o que mandou matar o apóstolo Tiago e prender Pedro. E você tem um 4º Herodes, que é o Herodes Agripa II, o que disse para Paulo em Cesareia: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Mas vamos parar um pouquinho nesse Herodes I, que é o grande administrador de Israel. Tudo que acontece de grande, acontecia de grande lá, foi ele que fez. Por exemplo, foi ele que ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando-o maior e mais belo e mais suntuoso que o templo de Salomão. 46 anos de obra. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram 3.000 judeus, na época em que Jerusalém foi invadida, no ano 70. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia Marítima, abrindo o comércio internacional e possibilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Esse homem, entretanto, tinha um grave problema. Ele não suportava que alguém pudesse concorrer com ele ou ameaçar o seu poder. E eu vou explicar um pouco da história desse homem. Herodes o Grande casou-se 6 vezes. Aliás, me perdoe, casou-se 9 vezes. E ele era um homem tão mau que quando ele assumiu o governo, ele mandou matar mais da metade do sinédrio judaico, que era composto de 71 membros, para dizer: aqui quem manda sou eu. Dentre as esposas, das 9, uma era chamada a preferida dele, e o nome dela era Mariana, da nobreza. E quando ele se casa com Mariana, ele manda matar todos os grandes nobres da família dela, com medo de concorrência ao poder. Antes disso, a sua sogra Alexandra pede para ele nomear Aristóbulo, um jovem de 17 anos, como sumo sacerdote. O sacerdócio já estava corrompido, e ele o faz, atendendo a sogra, e porque o menino foi bem, ele mandou matar o Aristóbulo. A sogra fugiu para o Egito, e ele mandou os seus emissários lá no Egito matar a sua sogra. Quando ele retorna do Egito, acontece a morte da sua sogra no Egito, o imperador César Augusto chama Roma para lhe dar uma descompostura, dizendo: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Antes de ir para Roma, com medo de Mariana conspirar contra ele, porque a família estava sendo assassinada, ele manda matar Mariana. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 dos seus filhos estudarem em Roma. A Salomé, que era irmã dele, do mesmo estofo moral, diz para ele: olha, quando esses meninos voltarem, eles vão estar mais preparados que você para governar. Ele não titubeou, mandou matar os próprios 2 filhos. Bom, quando ele estava para morrer, na estância hidromineral de Jericó, ele fez a sua irmã Salomé jurar que no dia da morte dele, ela mandaria matar um nobre de cada família rica de Jerusalém, porque ele queria ter choro e lágrimas no seu funeral. Bom, agora você vai entender um pouquinho o texto bíblico de Mateus 2, porque até então eu não entendi esse versículo. Quando os magos chegaram do Oriente, em Jerusalém, fizeram a seguinte pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Viemos para adorá-lo. Diz a Bíblia que Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém.
Como é que um rei fica alarmado com uma pergunta dessa? Como é que uma cidade inteira fica perturbada com uma pergunta dessa? É porque Jerusalém sabia quão sanguinário era este homem, que toma, portanto, a decisão de mandar matar todas as crianças de Belém dos seus arredores. Porém, este homem morreu. Eu quero dizer para você que os poderosos também morrem, que o tempo de governo deles cessa, porque só o trono de Deus é eterno. Quando ele morre, vamos entender isso agora. Quando ele morre, ele, ou não ele, mas o reino dele é dividido em 4 partes, chamamos isso de tetrarquia. A tetrarquia da Judéia vai pertencer ao filho dele, chamado Arquelau. Não está aqui não, está lá em Mateus 2:22. As outras 3 tetrarquias estão aqui: Herodes, tetrarca de Galileia; Filipe, tetrarca da região de Itureia, Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Por que está esse nome aqui, Pôncio Pilatos? Caiu de paraquedas? O Pôncio Pilatos não é da família herodiana, a família Edomeia, descendência de Esaú. É um romano. Como é que ele está aqui? Está aqui pela seguinte razão: quando o tetrarca da Judéia, o Arquelau, começou a reinar, no ano 6 depois de Cristo, os judeus não suportaram esse homem. Ele era muito mau, ele era pior que o pai. Então os judeus pediram para Roma: tira esse homem daqui, bote aqui um preceptor romano, bote aqui um governador romano. E Roma não perdeu a oportunidade e bota um governador romano dentro de Jerusalém, botando o pé dentro da Judéia. É por isso que você está encontrando aqui o Pôncio Pilatos. Isso a partir do ano 6. Pilatos não é o primeiro governador, ele é o 5º governador. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque o propósito de Lucas é mostrar para nós que o cenário político do império era de truculência, mas o cenário político da província era pior ainda. Era uma família sanguinária que estava governando, e esse Pôncio Pilatos era tão mau, que diz a Bíblia que numa época em que os galileus vieram adorar em Jerusalém, ele matou os galileus e misturou o sangue deles com sacrifícios. Ou seja, o cenário político era o pior possível quando Deus levantou João Batista. Mas você pergunta assim: bom, mas quem sabe o cenário religioso traga alguma esperança? Veja comigo o verso 2: sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Há uma coisa esquisita aqui, só tinha um sumo sacerdote, aqui tem 2. Aliás, o Anás era o sogro, o Caifás era o genro. O Anás já tinha sido deposto, mas por ser um homem muito poderoso, ele ainda dava as cartas. O Caifás tinha a caneta na mão, mas quem dava as coordenadas era o Anás. Em outras palavras, a religião também estava rendida à corrupção. Para vocês terem uma ideia, do ano 37 a.C. ao ano 26 depois de Cristo, foram levantados 28 sumos sacerdotes em Jerusalém. A religião estava rendida à corrupção, ao desvio espiritual e moral. Meus irmãos, não tem cenário mais sombrio do que este. Você pergunta: tem esperança? Tem saída? Tem solução? E eu quero dizer para você que quando o cenário parece sombrio demais, Deus entra na história, vira a mesa da história e muda o placar do jogo. Quem está no trono é Deus, quem tem as rédeas da história é Deus, quem dá saída para o seu povo é Deus. Porque está escrito no verso 2: sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E começa aqui, meus irmãos, um grande avivamento espiritual. Começa aqui a entrada do Messias, começa aqui a história do nosso glorioso Redentor, que veio ao mundo, se encarnou e mudou a história dos homens. Louvado seja o Senhor. Agora notem vocês que a palavra de Deus não veio a Tibério César em Roma, a palavra de Deus não veio a Pôncio Pilatos em Cesareia Marítima, a palavra de Deus não veio a Anás e Caifás em Jerusalém, a palavra de Deus não veio a Herodes Antipas da Galileia, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Um homem estranho, comendo comida estranha, vestindo roupa estranha, pregando lugar estranho. Mas onde este homem está, as multidões, toda a província da Judéia, toda a circunvizinhança de Jerusalém, toda a cidade de Jerusalém vai para o deserto ouvi-lo. Sabe o que significa isso?